Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clê, em parceria com a UBC. Hoje eu tenho aqui a Ivana Tolotti. Dei uma coladinha, que o Tolotti eu não sabia. Taliane, lá da Serra Gaúcha. Pera aí! Prazer é todo meu, uma Esse honra. ano eu vou estar lá, né? Com certeza, convidado de honra. Oba, Esse ano vai, ano passado não deu, né? Ficou dodói. Mas esse ano, se Deus mas quiser. agora tá bem. Contamos contigo. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E agradecer também, ó. Ei, bolsinha, Ivana. Olha aqui. E eu uso, cara. Eu sou o cara que usa essas bolsinhas pra tudo. Ó. É bom, bolsinha dá pra tudo. Me conta por que é TUM. Então, a ideia do TUM, né, surgiu das dores da cadeia produtiva, né? Eu sou musicista, comecei a tocar com 12 anos, né? Aprendi meus primeiros acordes. Sou jornalista também, mas tocando eu passei por todas as dores que um músico vive, né? A dificuldade de se profissionalizar, de vender o seu trabalho, de ter que estudar o instrumento. E à medida que eu fui desenvolvendo a minha carreira como produtora, né? Nunca parei de tocar, ainda toco de hobby hoje, né? Os músicos me pediam muito pra... Ivana, me arruma uma gig, Ivana, empresaria meu trabalho. E eu não tinha mais como fazer isso, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo numa produtora lá de Porto Alegre, que trabalhava com grandes peraí, artistas. que aí então vou ter que rodar a ampulheta, porra. Ah, tá. Não, me fala do TUM, que aí eu vou te perguntar como que você chegou na música. Tá. Não, é que eu ia contextualizar pra chegar no nome, mas vamos voltar então. TUM é a explosão do universo. TUM é o som dos tambores primitivos. TUM é a batida do coração. TUM é todos unidos pela música. Bonitão Bonitão, mesmo. né? E me conta, como que você chega na música? Depois a gente vai falar sobre isso aqui detalhadamente. Maravilha. Teu primeiro encontro, assim, lá atrás. Então, a música veio muito cedo, né? Eu comecei a tocar em banda de escola, em fanfarra. Com 8 aninhos de idade, eu via os ensaios da banda lá. E ficava apaixonada, encantada sempre, toda vez que eu via no litoral gaúcho, também na praia, alguma banda tocar, eu ficava fascinada. Vinha uma coisa muito de dentro, assim. E aí eu comecei a tocar ali, a estudar teoria, a tocar instrumento. E depois, com 12 anos, eu quis tocar violão. E aí o meu pai me deu um violão de presente. E eu aprendi meus primeiros acordes na missa. Tocando Isso, Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu sou gaúcha de Porto Alegre. Aí eu comecei a tocar violão. E aí, com os 16 anos, eu já comecei a buscar estudar harmonia e improvisação. E aí comecei já a tocar, queria tocar uns Djavan, né? Queria tocar MP Caetano. O que estava acontecendo na cena cultural lá em Porto Alegre nessa época? Naquele momento era o rock gaúcho já, né? E aí os grandes ícones mulheres eram a Rita Lee, Marisa Monte, né? Mas a cena de MPB gaúcha também, de Nelson Coelho de Castro, Edilson Ávila, tantos nomes de lá. Uma cena muito, muito pulsante, muitas casas noturnas, muita boemia, né? Então Renatinho você conhece de tempo. Conheço o Renatinho depois, né, trabalhando com a Roberta Sá, né? Mas ele é um grande nome lá. Você conheceu então aqui, não lá? Aqui. Eu conheci lá em Floripa fazendo um show com a Roberta Sá. Aí quando eu cheguei aqui a gente se reencontrou, né? Quando eu vim aqui outra vez aqui no estúdio. Ah, que legal. Renatinho também é lendário lá. Lendário, né? Grande, muito gigante. E aí foi essa conexão com a música, primeiramente tocando, né? Mas eu sempre tive uma vocação grande para produzir. Então, na adolescência, já comecei a organizar evento, luau no clube, né? Porto Alegre é muito quente, então a gente faz muita festa em clube. Então era luau, carnaval. Produzi o primeiro show do Nenhum de Nós lá, quando lançou Camila. Olha, eu era muito fã. Era muito fã. Era Você um viu hit então fantástico, essa né? cena acontecer? Toda essa cena do rock gaúcho, né? Engenheiros, Nenhum de Nós, até mesmo esse boom da Cidade Baixa ali, das casas noturnas, que é uma referência hoje, né? Que é uma Lapa gaúcha ali, a Cidade Baixa. Quando eu conheci era bem roqueiro, né? Bem roqueiro. Ela já nasce com esse DNA? Já nasce com esse DNA, né? De rock and roll, daquela década ali de 90, né? Até a 2000. E de abrir espaço para a cena autoral como um todo, além do rock, né? Onde muitas bandas emergiram dali. Então eu vivi toda essa efervescência, essa cena lá. Me formei lá e tudo mais. O que você acha que aconteceu naquele instante para essa cena se formar e conseguir ter o tamanho que teve, né? Eu acho que a cena é uma mistura de todo mundo fazendo alguma coisa junto, né? Eu acho que a gente já tinha, na década de 70 e 80 em Porto Alegre, outras grandes bandas de rock, né? E aí, TNT, Taranatiriça, tantas outras bandas. E acabou que essa geração de 90, eu acho que era uma geração no país inteiro, né?
de onde veio Paralamas, de 80 para 90, né? Legião, Skank, tantas bandas. E eu acho que ali a gente teve um novo rock gaúcho, né? Que surgiu através dos Engenheiros, Nenhum de Nós, né? O próprio Duca, que a gente estava falando aqui, essa geração aí. Então acho que era todo mundo tocando, haviam muitos festivais em Porto Alegre. Tinham muitos festivais. Muitos festivais, né? No interior do Rio Grande do Sul. A própria música gaúcha é muito forte também. Traz esse espírito de festivais mesmo, de união, né? Então, acho que todo mundo experimentando tocar várias coisas e caminhando junto, começou a emergir ali uma nova cena. E aí começaram a surgir os hits, né? Onde o Nenhum de Nós se destacou, o Engenheiro se destacou também, e tantos outros artistas de lá também. É engraçado que o Engenheiros tomou um tamanho gigante, né? Sim. Eu me lembro que criança era o Vitor Ramil. Vitor Ramil. Né, eu acho que a Calcanhoto também, fala-se pouco dela como artista gaúcha. O Cleito Cleidir, né? O Cleito Cleidir, a Calcanhoto, mas os Engenheiros, junto com a Calcanhoto, acho que são os que estão até hoje, né? O Humberto conseguiu mesmo sair e permanecer no mainstream, né? Exatamente. Acho que o Humberto, mais de todos, e a Adriana, né? Que veio pro Rio e tem todo o trabalho dela aqui também, né? Eu sou fãzaço da Adriana. É muito legal. Você também viu ela surgir ali nessa época? Com certeza, com certeza. É muito legal. Ela tocava em bares em Porto Alegre, violão e voz, e daqui a um pouco ela deu um boom, né? E aí você ali também se encanta um pouco pela parte de produção, né? Total. Mas primeira paixão foi pela música em si mesmo, né? Sem produzir, né? Aquela coisa que vem do coração, aquela paixão que é visceral, assim. Até hoje eu sou muito apaixonada e adoro ouvir música, qualquer tipo de música, né? Boa, claro, né? Que momento que o bichinho da produtora te pega, assim? Porque esse negócio é uma cachaça, né? É uma cachaça, né? Não tem, eu acho que quem é músico, quem é produtor, quando vê um som em qualquer lugar, né? Pode ser um violão e voz, pode ser uma grande banda, um grande show, né? Acho que a grande coisa é que a gente sente junto, né? Eu acho que a gente sempre se sente parte daquilo. Você tá ouvindo um músico tocar, você tá apreciando, você tá contemplando, você tá sentindo aquele som, né? E chegando nos locais, você tá observando tudo, né? Se aquilo tá legal, se o retorno tá legal, se o ambiente tá legal, se as pessoas estão falando muito alto, dependendo do ambiente, se for um... Dá raiva, não dá? Exatamente, né? Tipo assim, poxa, né? Agora eu vi um show há 2 semanas atrás, um bandaço tocando e a guitarra não tava no PA, sabe? E o guitarrista solando, fritando a guitarra maravilhosamente bem. Eu assim, meu Deus, a guitarra não tá no PA, sabe? E ele tava super curtindo, porque ele tava se ouvindo. Ele tava se ouvindo, pra ele tava tudo ótimo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente sempre se coloca, né, na situação, no que tá acontecendo. E eu costumo muito pesquisar os eventos, né? Eu acabei de voltar hoje do Prêmio Profissionais da Música em Brasília, participar de muitos eventos, tanto feira de rua, evento local. Eu sou uma pesquisadora, eu gosto de curtir tudo, de ver tudo que tá acontecendo, né? E a gente sempre tá sempre ligado, sempre aprendendo. Qual foi o primeiro evento, assim, que você produziu? O primeiro show, o primeiro momento que nasce a Ivana produtora, assim? Um dos maiores foi esse show do Camila do Nenhum de Nós, né? Lá em Porto Alegre, ainda num clube, lá na zona sul de Porto Alegre. Você produziu pro contratante? Eu produzi pro clube, né? Eu era da equipe do clube, né? E aí a gente, naquele tempo, não tinha internet, né? Como que era? Era incrível, assim, porque a divulgação era feita principalmente lambe-lambe, cartazes em cursinhos para vestibular, colégio de 2º grau, faculdade, saía de Kombi para colar cartaz de lambe-lambe em poste, né? No boca a boca, não imagina. A gente parar para imaginar, os contratos vinham via fax, né? Não tinha celular, não tinha internet. E lotava, né? Lotava tudo. Então, era muito incrível, assim, a gente lembrar hoje disso, né? O Pinga veio aqui, né? O Pinga começa a fazer show no Nordeste antes, né? E aí ele me contando, fiquei imaginando que eu tava hoje vendo a agenda do nosso artista aqui pra marcar ensaio, como que combinava as coisas e dava certo, né? Dava certo. Ninguém tinha celular porque não existia celular, não tinha e-mail, em algum momento não tinha fax. É verdade. Era só telefone fixo, músico, equipe sempre foi muito maluca, então não devia ser tão fácil você convocar, sei lá, uma equipe de uma Blitz nos anos 80. Imagina. Ô Renatinho, como que você ficava sabendo que ia ter ensaio, Renatinho? Telefone. Alguém tinha um telefone Alguém fixo, tinha que não era atender. todo mundo também, né? Aí falava, filho, ligou a Ivone, vai ter show da... Era assim, Renatinho? Porque, cara, organizar uma Era equipe assim, grande... tinha que passar no escritório também.
Olha só, tá vendo? Era passar no escritório na segunda, né? Alguém da banda tinha telefone fixo, já ficava agendado aquilo. E às vezes o estúdio, né? Lá em Porto Alegre, né, Renatinho? O Nazari, né? O estúdio do Nazari era um estúdio que era point ali, né? Todo mundo ligava pra ele, quem não tinha telefone. E orelhão, né? Ficha e orelhão. Ficha, ligava Tinha pro música, tinha uma empresário. pochete assim, cheia de ficha. Então saía no orelhão, pá, ligava. É surreal pensar nisso hoje, né? E dava certo. E todo mundo sabia. E era na mão mesmo. Pegar cartaz, lambe-lambe, sair colando, reservar a data e ir nas regiões, né, da cidade. Ah, vai rolar show aqui, no mês que vem é lá na outra região, né? E por aí vai. E como que foi o primeiro show? Deu tudo certo? Lotou, né? Lotou. É inesquecível, né? Lembrar. E ali a banda ainda, ela tava regional ainda, né? O hit ainda não tinha estourado, mas já era um hit. Então, tava rolando primeiro nas rádios de Porto Alegre e rádio, né? A rádio chamava muito também, né? Além dessa função manual, rádio era muito importante. Quem eram os players? Você lembra dessa época em Porto Alegre, assim? Rádio Ipanema, né? Rádio Ipanema foi muito importante. Foi tipo muito a Fluminense importante. aqui, né? Foi. A Ipanema era a rádio da cena independente, assim, né? Todos os apresentadores, a Kátia Suma, famosíssima lá. Então, todo mundo ouvia rádio. Então, ali era a nossa internet de hoje, né? A amplitude da rádio era o quê? Porto Alegre ou ia pro Rio Grande do Sul inteiro? Chegava... Não. Acho que era mais Porto Alegre, grande Porto Alegre mesmo. Mas era a rádio mais endeusada, né? A mais ouvida por todo mundo. A TV Cultura também fazia as entrevistas. A gente tinha bons programas, nota de jornal. Então, a gente queria saber o que vai acontecer na agenda. A gente olhava o jornal, lia jornal também para ver. Eu sempre olhava o que ia a Globo Local já tinha essa programação, porque depois, eu me lembro que nos anos 90 tinha, né? Acho que a TV Patrola, pode ser? Era o Patrola, era um programa. Patrola, tinha um negócio lá que não tinha no Rio, É, né? o Patrola durou um tempão, né? Hoje tem o Pretinho Básico, né? Já há muito tempo, programa de rádio também, que bomba, mas a Ipanema era uma rádio fantástica, assim. Porque tinha muita pesquisa musical, tocavam muitas bandas boas lá, né? Eles faziam entrevistas também, cobriam eventos, era uma grande referência ali da década de 80, 90, até 2000 e pouquinho. Quem eram outras bandas dessa época do Nenhum, Engenheiros, que não deram certo e que você lembrava e eram incríveis, assim? Lá tinha, por exemplo, tinha Bideu Baldi. Bideu Baldi, mas é um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois, né? Ultraman, Bideu Baldi. Ultraman, né? Tinha também outras bandas de funk, de soul. Quem mais que tinha lá nessa época? TNT de Fala, Cascaveletes. Cidadão Quem, né? Que era um rock. Cascaveletes, que era um rock mais. E tinha uma cena forte também de MPB. De Fala é a geração TNT, né? É a mesma época. Cara, que deve ter sido incrível ter vivido isso, né? Foi. Quais eram as casas de show desse momento que tinham lá em Porto Alegre? Era o Opinião, a casa menor, né? Opinião, então, já tem desde essa época? Tem, o Opinião é muito antigo. Ele começou mais como bar, né? Ele era mais estreitinho. E aí depois, foi montado um palquinho de show e depois eles fizeram uma grande reforma ali já na década de 90. Aí já virou uma casa maior, que é a que tem até hoje, né? Que é a Opinião original mesmo, que fica ali na Cidade Baixa. Foi a primeira casa de show mesmo que surgiu nessa região central de Porto Alegre. Até antes era muito clube. Porto Alegre tinha muito clube, muita festa em clube. Tinha o Porto de Elis, né? Porto de Elis também na Protásio, muito importante. É interessante olhar essa época, como que aquilo floresceu, né? Porque eu acho que não teve isso de novo, né? Naquela quantidade de artistas saindo de Porto Alegre, invadindo o Brasil. Não acho que não me lembro de uma outra época, né? Eu acho que tem muita... A gente tem esse gap de cena mesmo, não só em Porto Alegre, né? Claro que tem muitos artistas, mas com aquela força. Eu acho que é justamente por isso, porque quando você tem um trabalho conjunto, né? Você cria uma identidade artística de uma determinada época, que foi o que surgiu ali, né? Tinham várias bandas diferentes, mas que se complementavam. Então tinha uma força coletiva de vários grupos que surgiram. Então, quando um vai à frente, né, que veio Engenheiros, depois veio... E essas bandas também, TNT, Cascaveletes, De Fala, elas eram muito famosas. Elas lotavam ginásios e mais ginásios, lotavam o interior inteiro, né? A própria Cidadão Quem, todo mundo. Então, você cria uma força coletiva e uma construção de cena. O que acontece hoje, ou uns tempos depois, é que a gente não conseguiu essa congruência, digamos assim, né? De vários projetos bons ao mesmo tempo e que dá aquela fortalecida geral na cena. Então, depois, tem bandas boas, mas uma num tempo, outra em outro tempo, sabe?
não com uma identidade, uma força de cena geral, assim, digamos, é o que eu penso, sabe? Eu ia, cara, pra Porto Alegre, naquela loja Banana Record, sei lá. Sim, E comprava tudo. Então eu sempre fui meio amante dessas bandas todas, né? Até Sim. o Armandinho, que veio depois. E eu conversando com a galera quando eu tô lá, eu pergunto, cara, por que não sai? E aí algumas pessoas falam, cara, é uma coisa nossa aqui, é quase de uma... Talvez uma coisa meio grilado, de achar que não vai ser recebido fora daqui, e acaba que fica ali. Sim. E toda a mentoria mesmo tem toda a minha turma de mentoria minha tem um gaúcho. Ele tem um menino incrível, que é o da Silva, que é de reggae, que é maravilhoso. Eu falo, cara, como que não sai daí? Ele fala, cara, é difícil, a gente não consegue, mesmo com a internet, porque teoricamente hoje tá tudo interligado, né? Sim. Isso é uma coisa interessante a se pensar. A gente estava até falando lá no Prêmio Profissionais da Música, né? Eu falei com alguns programadores que estavam lá e disseram assim, nossa, eu recebo tanta coisa. Tava falando do Paulo Almeida aqui do Rio, né? Eu recebo tanta coisa do Norte, Nordeste, mas do Sul eu não recebo quase nada. Então acho que o Rio Grande do Sul mesmo, né? Tem muitos locais de circulação no interior do estado. Então o pessoal meio Fica por ali. que fica por eu quero ficar por aqui, né? Então eu acho que a gente tem um trabalho a fazer de construção de cena, que é fortalecer esses corredores culturais, né? É mostrar para os artistas, para as bandas, que existe um outro caminho, como toda a questão dos festivais de música, por exemplo, da associação que a gente tem, né, do mapeamento de festivais que a gente está fazendo, para mostrar que é possível circular, né? Mas aí tem que ter toda uma preparação para isso. Eu sinto que esses artistas não conseguem circular nos festivais como os do Nordeste conseguem, né? Exato. Então teve um ano que eu fui em vários festivais, você não viu uma banda, não tem um bar. Então você fala, cara, e a gente tá tanto falando de não precisar mudar mais o seu sotaque, né? De cada um poder assumir a música que faz, o sotaque que é. E aí você não vê uma abertura para essa cena independente da música gaúcha, que tem muita coisa legal, né? Sim. Reggae, então, é muita coisa legal. Sim. E não roda, não gira, não consegue sair dali para outros lugares, né? Então, eu acho que tem duas coisas aí, né? Tem o propósito da banda mesmo. Às vezes a banda não quer encarar a empreitada, né? De sair daquele lugar. Que ela já tem um público fiel, que ela consegue fazer show de quinta a domingo, né? Então, às vezes a banda, pra mim, eu gostaria de ir, mas tá legal aqui, eu tô circulando, minha agenda tá cheia, eu tô fazendo aí 15, 20 shows por mês. Então eu vou ficar por aqui, né? Mas existe toda uma nova geração vindo, né? Que já tá mais atenta, que é a geração do streaming, né? Que quer começar a circular e que a gente precisa daí, digamos assim, com os festivais fortalecer, ajudar a enxergar esse caminho, né? Ver tudo que dá para fazer e para criar novos mercados, porque senão a gente nunca vai ter. E o Brasil é muito grande, né? Essa interligação cultural, que é super importante, né? A troca, o intercâmbio de cultura, né? Como a gente já teve uma cena super forte no Pará, até aqui mesmo no Rio com a Bossa Nova, né? Na Bahia, com o rock gaúcho, né? Então, tudo isso foram movimentos de cena que surgiram organicamente. Então, o que a gente pode fazer para integrar um país tão grande, tão diverso e com tantos talentos? Eu acho que também os festivais, eles são um bom caminho de convergência e de aproximação de players para que haja essas pontes, essas conexões, né? Esse é o trabalho que eu venho tentando desenvolver hoje. Com os outros festivais, né? Com os outros festivais. Porque você olha e fala, putz, cara, tem bandas que surgem, tipo Bala Desejo, que é ótimo. Exato. Mas ocupa um espaço desproporcional ao tempo que tem. Acho Sim. um projeto incrível. Sim. Mas aí você não consegue, às vezes não tem bandas no Sul que não tem nenhuma que consiga sair daí e rolar, tipo, minimamente nos festivais, né? Sim. Então as curadorias acabam que elas ficam com peças que rodam sempre as mesmas, acabam valorizando os cachês pra caramba. Sim. E não abre pra mais gente, né? Eu sinto falta um pouco do... O Sul, acho que eu sou um amante daquela cena. Eu fico triste porque não sai nada dali. Pois é. Né? Tipo, você fala, caramba, cadê? Tem tanta coisa acontecendo, né? Mas eu acho que é um grande desafio pra gente, né? Entender esse momento. Porque ao mesmo tempo que tem tanta gente talentosa, né? Eu viajo o Brasil em diversas feiras e festivais, tem projetos incríveis. E ao mesmo tempo a gente tem uma escassez de nomes prontos para rodar. Que é o que você pegar o line dos festivais, você vai ver que a maioria dos festivais tem o mesmo line. E aí, o que isso tem a ver? Tem a ver com o público-alvo desses projetos. Por exemplo, né, tem bandas que já têm um público
Super bacana, então por isso elas são contratadas, porque é interessante para as casas, para os festivais. Mas por outro lado, a gente precisa de renovação. Mas você acha que a renovação não está na dificuldade? Porque, por exemplo, eu me lembro que o Letrux não tinha um fã. Nem o Letusse tinha muito fã. De Sim. repente se elegeram o Letrux e estava em todos os festivais. Sim. E eu conheço várias bandas locais daqui do Sul que tem público, lotam todos os lugares, não consegue entrar numa curadoria dessa, nem o Teatro Mágico consegue. Sim. Você vai conversar com o Gustavo e com a Anitelli e fala, cara, a gente não entra em Sesc, não entra em festival, e os caras têm público pra caralho, em qualquer buraco do Brasil, eles botam 3.000 pessoas numa casa pagando ingresso. Total. Vão fazer um show comigo agora lá esse ano, inclusive. São maravilhosos, assim. Como que se entra na curadoria de um festival? Não é simples. Não é simples. Tem muitos nomes que têm audiência e que estão tocando, e tem muitos nomes que precisam tocar. O que a gente precisa fazer para ajudar essas cenas no país a se desenvolverem? As feiras de música são um caminho. Por exemplo, agora está rolando o Mica na Argentina, né, que é um evento do Ministério da Cultura. Ele fez um edital de chamamento somente para rodadas de negócio, com vários artistas novos, está rolando nesse momento, e apresentando compradores de show a artistas que estão vendendo seu show. É legal. Isso Então, é acho que muito esse legal. formato das feiras, né, como o TUM, por exemplo, que tem rodadas de negócio, é uma semente. Quando a gente está com um mapeamento agora, por exemplo, que existem mais de 1.900 festivais de música no Brasil. 1900. Então, entre nós, a gente tem feito várias reuniões, tem discutido políticas públicas, tem discutido essas questões de line, né, de investimento, dos festivais de agência, dos festivais independentes, as questões do mercado, escassez de artistas, digamos assim, de falta de oportunidade para os artistas novos, o que a gente pode fazer para incluir mais. A gente estive conversando agora mesmo até lá em Brasília, no Prêmio Profissionais da Música, né? A gente precisa fazer mais intercâmbio entre os festivais. É isso, troca, né? Então, o TUM leva um artista do Rio, leva um da Bahia ou do Ceará. O Ceará recebe o artista de Santa Catarina, o Rio e a Bahia. Isso faz girar, né? Faz girar, como eu te conheci. Quando eu vim aqui no teu estúdio a primeira vez, foi através da parceria com a Trends Palcos do Rio. Foi o Jesus? Jesus. Nossa, ele é maravilhoso, cara. Pois é, foi ele, Versa e Nunes, lembra? Sim. O Jesus é maravilhoso. Sim, sem dúvida. Das vozes mais lindas que eu escutei. Muito. Sempre que encontro ele, eu fico felizão, assim. Sim, sem Você dúvida. tá com ele ainda? Tô. Cara, ele é maravilhoso. Eu sou... Assim, não sei o que eu posso ajudar vocês, mas se um dia eu puder ajudar, eu acho ele... E ele é um ser de luz, sabe? Sim, Posso sim. estar errado. Não. Mas é o que me passa. Sempre que eu Sim. tô perto dele, é maravilhoso, assim. E ainda mais com esse nome, né? Parece que ainda casa. Não, ele com a é essência, doce, né? ele te olha, aquele olhar dele, bicho. Sim. É a coisa mais linda mesmo. É lindo Tem a voz mesmo. linda. Eu lembro que eu entrei aqui, você tava aqui, eu fiquei, cara, quem tá cantando? É uma isso voz mesmo. rara, né? Sim, Não é raro. toda hora que você escuta Uma voz como doce, aquele. né? Ele tá conseguindo rodar? Estamos rodando. Conseguimos rodar em vários festivais, né? Ainda em pandemia, né? E agora a gente tivemos na Sim São Paulo, lembra? Em janeiro. Sim, foi lá a última vez que eu encontrei ele. É. A gente se encontrou mais de uma vez, mas a gente foi conversando no primeiro dia ali, né? Sim. Então agora é o momento da retomada, né? Onde os festivais estão todos pautando, né? E outros clientes, a gente está fazendo um monte de coisa legal. Então só vai. Mas você entende esse tipo de... Aonde que a gente se conheceu? Na parceria com uma feira. Sim. Você. Né? Então isso a gente tem que potencializar muito mais agora. Então a gente vem discutindo, porque é através das feiras, né, que estão, aonde seus diretores têm essa preocupação, né, com a circulação dos artistas, para que a gente possa realmente construir uma nova cena. Não, e eu fiz aqui uma reflexão crítica de como os festivais às vezes não abrem, mas tem que fazer uma reflexão crítica dos artistas que não pagam ingresso para ir nessas feiras. E a Lu, né, sempre da Trends, a gente conversa muito, ela falou, Clê, você manda um e-mail para Mar Direto? Óbvio que eu mando. Sim. Porque eu falo, cara, se você é artista independente, tá no corre, economiza dinheiro para ir em pelo menos 3 dessa feira ao longo do ano, concorda? Concordo. Então se você é de Curitiba, pô, vai para cá e para cá, se é do Rio, vai para São Paulo, vem... mas não ir nenhuma, é assim, você fala assim, cara, olha só, você é artista independente, todos os players estão ali. Todos os organizadores de festival estão ali. Todas as gravadoras, editoras, agregadoras de sociedade, tá todo mundo ali. Como que você não vai? Exatamente. E aí você chega na Trends aqui no Rio, cara, tinha assim 10 artistas.
Aí eu falei, É cara, eu impressionante. fico revoltado. É impressionante. Tinha que ter 1000. Exatamente. Porque tá todo mundo lá, Tá entende? todo mundo lá, é tipo assim, olha, quero emprego, né? Se fosse, ó, todos os patrões vão estar num determinado lugar. Não vou lá não quero. Pô, você é artista independente, cara. Você precisa ter um selo, uma agregadora, uma editora, talvez um fundo que vai comprar a tua obra, empresário. Cara, gente, tá todo mundo. Na TUM, na Sim, na Trends, no Coma, No Marte, no Marte, no Hackbeat, no Se Rasgam. Exatamente. Cara, tem outros mais aí que eu tô esquecendo os nomes todos. Tem a do Marcos Preto, que é incrível também, que é o... Tem muitos. Qual é o do Marcos? O Coma. O Coma, o Koala. Koala. É incrível. Cara, onde tem convenção de indústria criativa, artistas independentes têm que estar, players têm que estar, produtores. Se você tem um sonho de ser empresário um dia, tem que estar. Né? Concorda Claro. comigo? Concordo. Eu acho que a gente tem que estar buscando o conhecimento com quem já está na frente. Né? Então, por exemplo, é o trabalho que a gente vem fazendo. Pra você ter uma ideia, o TUM é gratuito. A conferência do O TUM seu é gratuita. Putz, aí se não for, não tem desculpa, né? Exatamente. E mas tem adesão dos artistas de tem Santa adesão, Catarina? mas precisa melhorar cada vez mais. Mas eu acho que é um trabalho, né, de um despertar da cadeia produtiva, de que é isso. O mercado... Por que o TUM foi criado também? Né? Justamente pela dificuldade de furar a bolha. Qual era a queixa dos artistas? A gente não consegue furar a bolha. A nossa música não é ouvida. Mas tem que ter um movimento para isso. Claro que o artista, às vezes, ele não faz porque ele não consegue, ou porque ele não entende como fazer. Não é porque ele não queira fazer o ser ouvido. Né? Então, o que a gente fez? Vamos trazer o mercado do país para Floripa. E vamos preparar esses pitchings, preparar esses cases, né? Então, a gente vem fazendo isso. E então, você, porque não é em Porto Alegre, é em Florianópolis. É Florianópolis, né? Você pega a cena toda de Porto Alegre também, o povo desce pra Florianópolis? Desce de Floripa, de Curitiba, de São Paulo. A gente tem muita gente de São Paulo, de Minas, né? Então, é por isso, porque a pessoa pensa assim, bom, vai estar todo mundo lá. Tem cidades que não tem feira, né? São Paulo tem assim, ali, que é uma grande feira dela, é muito grande, é fantástico, mas às vezes o artista pequeno ele ainda não sabe bem. Tem a Conecta também, que é muito legal, do Daniel. É. Que também tem vários workshops e várias palestras. Exato. Cara, tem que estar. Tipo, eu vi um músico que estava lá com a gente no Conecta, indo atrás de endorsement. As marcas estão todas ali, né? Você quer arrumar um jeito de falar com o dono dessas marcas, também estão ali na Conecta, né? Exato. Eu acho fundamental, os artistas têm que ir, porque senão eles não tem nem como você saber que existe uma pessoa se ela não está na feira, né? Exato, e esse é o trabalho, né, que a gente te convidou também para ir, para ajudar a fazer esse trabalho de conscientização da importância que tem qualquer evento de convergência, pode ser o TUM, pode ser outros eventos, mas isso vem de um processo de organização. O fato da gente ter conseguido recriar uma associação que é a Abrafim e colocar ali 200 festivais é muita coisa. A gente está falando festival, né? Em muita contratação, né, de show, de equipe técnica, de movimentação de público, de milhares de pessoas, né? Então, a gente, organizando o circuito de festivais, a gente já está muito mais próximo nessas reuniões de cocriação, se encontrando com frequência, e a gente vai criando esses pontos de conexão. Né? Então a gente se encontra muito mais, tipo, eu encontro o Barral 6, 8 vezes por ano. O Barral maravilhoso. Né? Maravilhoso. Ele, outros, tá conosco desde que o TUM nasceu, né? Fazendo esse trabalho de formação da cadeia. Então qual é a nossa missão? Propagar esse bem cada vez mais. Olha, tem grandes profissionais aqui dispostos a passar o conhecimento para que a gente possa evoluir musicalmente. Porque a gente quer evoluir dentro do propósito de cada um. Então, lá em Santa Catarina, o que a gente deseja, né? É ser visto pelo Brasil. Mas para ser visto tem todo um trabalho. Porque quando a gente começou no primeiro, que é um festival com conferência, a levar os players, a gente também percebeu que muita banda não estava pronta para circulação. Excelentes músicos, nós temos excelentes músicos, temos bons projetos, excelentes projetos, mas não estavam preparados para o mercado. Então foi aí que eu tive a ideia, em 2018, de criar um workshop de preparação para as rodadas de negócio. E aí eu comecei, então, a levar esses workshops, nem tinha patrocínio, eu ia por conta, fazia uma parceria com a prefeitura XY lá, ó, assim que funciona o mercado. Aí para validar,
né? Eu pegava um depoimento do Barral, gravava, pegava do Fernando Souza de Portugal e exibia para eles dizendo, olha, existe um mercado assim, assim, vocês podem circular. Além de eu estar falando, outros amigos também, profissionais, produtores musicais, estarem falando. E assim a gente começou essa catequização positiva para trazer todo mundo para o TUM. Então hoje a gente trabalha ao longo do ano, né, fazendo algumas mentorias, algumas capacitações, principalmente quando vai chegando perto do TUM, para que eles já estejam com os seus pitchings mais preparados. Para que quando esses compradores, que a gente chama de compradores, são diretores de festivais, players do mercado, chegarem para ouvi-los, né, além do showcase, a gente faz as rodadas de negócio, eles possam apresentar um pitching bacana, objetivo. Quantas bandas hoje, quantos artistas independentes tem público? Pouquíssimas. Não tem? Não tem. Assim, quando eu nem, alguns já tem, né? Até a gente tá numa efervescência agora lá bem legal. O que eu quis dizer de nicho é que alguns artistas têm algumas bandeiras no seu som hoje, né? Tem artista que fala sobre diversidade, tem artista que fala sobre sustentabilidade, tem artista que é muito fã de rock, tem artista que fala sobre negritude, tem artista que fala com o público LGBTQIA+, nesse sentido. Não, mas se não tem público... Não. Né? Não. Se a música não é boa e não tem fã, pra mim, até aí... Não. Assim, né? o que eu quero dizer é que tem artistas que não tem público nenhum, tem artistas que têm um público médio e tem um público grande. Agora, falando, por exemplo, do artista consagrado, né? Lá no TUM, a gente leva grandes nomes da música, e dentro da nossa curadoria, a gente tem camadas de seleção. Porque a gente acha que o artista que já está com uma certa base de fãs, né? Eu tenho 20 mil seguidores, 10 mil seguidores, 30 mil seguidores ou mais. E também tem os artistas que estão começando. Ano passado a gente aprovou, ficou de suplente uma banda de uma garotada fantástica, super talentosa de 20 anos, que está bem no comecinho do comecinho. No comecinho. Mas eles têm que ter um espaço também. Porque eles vão ser uma banda super bacana. A gente sentiu que eles vão crescer. Então a gente não lima. A gente coloca, abre esse espaço dentro da curadoria. Até pode vir algum músico virtuoso e dizer, pô, mas eu sou virtuose e aquela banda X, né? Aconteceu, né? Aquela banda X ali, não, duas dessas vão entrar. Porque eles têm que ter um incentivo, né? Mas dentro da curadoria, a gente tem várias subdivisões. Lá agora, a gente está vendo uma efervescência da cena muito legal. Até levamos o Pena, no ano passado, para falar ele é maravilhoso também. Sobre construção de cena, com um ativista, produtor local lá e com um músico, que é um percussionista de lá que toca com todo mundo, que é o Brother. Você vai conhecer ele lá esse ano, pra gente falar. Então a gente tá numa efervescência bem legal. Já tem artistas começando a circular e que participaram da Feira do TUM em 2018. Então serviu como fomento ali de... Claro, porque deu certo. Porque o produto era bom, ainda não tinha tanta audiência, né? Mas o produto era bom, os compradores de festivais viram e já contrataram lá na mesma hora. Isso sempre acontece. Alguns em maior escala, inclusive uma dessas artistas, que é a Dandara Manuela, que é um ícone lá de Floripa, tá tocando no Mica da Argentina hoje. Porque ela não conhecia o mercado, ela não conhecia as rodadas de negócio, que esse tete a tete do comprador com o artista vendedor. E ali ela já saiu circulando no Brasil da Feira do TUM de 18. Que se está numa mesa de negócio dessas, por exemplo, do TUM? Então, a gente abre, Clê, um edital, a gente vai abrir 5 editais de chamamento, né? Então a gente abre um edital de chamamento de bandas e artistas nacional. A gente vai lançar agora, mês que vem. Então a gente espalha isso através dos parceiros. Você, o BC, outros festivais, né? O Prêmio Profissionais da Música, que é uma convocatória de artistas e bandas. Tem todo um regramento ali para as inscrições, né? Tem que ter música ao vivo gravada para a curadoria ouvir, recente, né? Tem vários tipos de formação, tem palcos diferentes no festival. Então a gente abre essa convocatória aí 40, 50 dias, recebe as inscrições, a curadoria analisa e seleciona 18 bandas para tocar no TUM. Então, isso é para tocar nos showcases. Essas bandas têm preferência de participar das rodadas de negócio, que é um outro projeto dentro do TUM. Entendi. Né? Então, no momento, lá numa tarde, numa manhã ou em 2 manhãs, a gente vai fazer essas reuniões de 10 minutos, é cronometrado. Então, se você estiver lá, você vai receber X bandas inscritas, com preferência para essas que foram selecionadas para tocar.
E aí o que a pessoa fala pra mim? Ela vai ser orientada a levar um som dela ao vivo. Quem é o público-alvo dela? Qual é a audiência dela de redes sociais? A gente também analisa isso para quê? Para fortalecer exatamente aquilo que você falou. Seu som é muito bom, você não desenvolveu nada de promoção e divulgação da sua música. Entendi. Então, os próprios convidados que estão participando vão dar esse feedback para a banda também. Então, aquele artista vai ter lá 10 minutos com várias pessoas. Então, ele vai rodando. Toca uma música, 10 minutos, tem 20 mesas lá. Então, tem uma galera lá do mercado, 10 minutos, acabou. E a gente já faz toda uma orientação prévia, faz uma capacitação virtual para ajudar ele, para que eles sejam o mais objetivos possível. E para convencer os compradores dos festivais? Aí é com cada um. Quer dizer, tem que bater com o estilo do festival. Então tu chega lá na frente do Damásio e tem que convencer ele em 10 minutos. Em 10 minutos, né? E pode dar match, sempre dá match. Damásio, como que te convence em 10 minutos? Eu não fiz essa pergunta pra ele. Aliás, o Damásio tem um bonequinho aqui. Que é ele, ele né? tem aí, olha o Damásio aqui, ó. Nossa, é muito ele. Muito Damásio, a tua aí. É muito ele, Saudade muito de ele. ti. Não, mas vai, porque o que é o legal do festival? Tem essas reuniões de 10 minutos, mas o papo não para ali, né? São 4 dias de encontro. Sim, você vai esbarrar com aquelas pessoas ao longo dos dias. Vai esbarrar com aquelas né? pessoas e acaba. O próprio Gustavo do PPM me falou, eu conheci a artista tal no TUM, ela tá aqui. O Gucci tava lá. O Gucci é um que é ligadaço também, Que é né? ligadaço também. Então, Adoro assim, a ele. gente vai descobrindo um no festival do outro, vai pensando. A gente quer descobrir os talentos, a gente quer trazer para o público do festival artistas interessantes que estão... ontem teve um show fantástico das 50 Tons de Preta, de Porto Alegre. 2 garotas com uma banda, uma grooveira, uma sonzeira, que ganharam de Tal Natura e que tocaram lá no prêmio também. Então, de Natura Porto tem sua Alegre, importância também foi de Porto Alegre nesse- para Brasília. Incrível, entende? Projeto novo, de mulher, sonzeira, um groove, a banda incrível. A gente ficou de cara. Então, eu acho que as feiras, eu acho que são um grande caminho. Agora, o desafio né, a cadeia entender essa importância. Quem entende, vicia. Tinha muita gente do Sul em Brasília e de outros estados também. Então, acho que é nosso papel, né? Quando eu te convido outros players. E uma coisa que foi legal, teve um projeto lá de Floripa, que é da Peda, que é uma artista do Goiás. Ela tem um projeto sobre gordofobia. Muito legal, todo tribal, todo azeitado o show. Ela foi selecionada ano passado para o TUM. E ela, depois do TUM, me deu um depoimento. Silvana, eu quero te agradecer, porque foi graças à mentoria do Barral nas rodadas de negócio Olha que legal. de 2021, que eu não tinha nada, não tinha projeto nenhum. Eu fiz tudo o que ele me falou. E 1 ano depois ela foi selecionada pelo TUM e ela tá com o show pronto, ela tá gravando vários videoclipes, ela tá circulando e ela encontrou o Barral lá e ela me deu um depoimento lindo pós-evento por telefone. Então funciona, porque não é só para comprar o show. Quando a gente consegue preparar um artista, fazer com que ele entenda os elementos necessários para que ele possa ter um bom projeto, é uma vitória muito grande. Muito grande mesmo. Eu vou dar nesses festivais é de uma extrema importância, né? Pra qualquer artista hoje, né? Porque além deles fazer a concepção artística de um projeto, né? Todas as gravações, videoclipes, né? Preparar uma turnê, eles têm que ganhar bagagem. Então eles precisam circular, né? Fazer vários shows para que eles consigam ganhar cancha para amadurecer o produto, né? Aonde E evoluindo. que só te interrompendo, porque a galera vai me perguntar. No TUM você falou que tem que ficar ligado, mas tem, por exemplo, se eu não... Porque tá muito difícil hoje fazer coisas chegarem nas pessoas, né? Uma disrupção absoluta, são 500 canais e... Então, assim, se alguém quiser ir lá olhar pra ver quando que sai isso, pode ir no site, por exemplo? Pode ir no site. E na maioria dos festivais é assim também? Tipo, quero ficar ligado nesses festivais todos. Onde eu acho esses festivais todos pra eu ficar olhando e vendo aonde que tem oportunidade? Então, os festivais no Instagram da Abrafim e no site da Abrafim, que é a Associação Brasileira de Festivais. Ali vocês vão encontrar um calendário de diversos festivais do Brasil, né? Agora, o que é bacana? Em cada estado tentar mapear que festivais que acontecem. Então, Ou o seu entorno, né? Seu entorno. Pô, chegar em Floripa e falar com a prefeitura. Porque todo festival tem que pedir licença na prefeitura, né? Sim. Então, assim, quais são os festivais da tua praça, da tua região? E aí, descobrir quem é que organiza, conversar com a pessoa com antecedência. E o que eu acho que é muito importante para o músico é ir criando relacionamento, sabe, Clê? Sim, total. Muitas Isso é total. vezes o músico, ele pergunta assim, eu quero tocar.
né? Então ele precisa entender aonde que ele quer tocar. Qual é a casa, qual é o perfil da casa, né? Qual é o perfil daquele festival, se tem edital de chamamento, se não tem. E se não é visto, não é lembrado. Então... Não é lembrado. Em cima do festival, todo mundo pede para tocar, mas criar aparecer nos eventos, né? Lá a gente tem um grupo grande de cocriação, que a gente faz reuniões o ano inteiro. Então, fazer parte, se inteirar do que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que ter um ativismo, entre aspas, político, não é político partidário, né? Mas participar das setoriais de música, setoriais de cultura, né? Agora é um momento muito abundante, que vem aí a Paulo Gustavo, vem a Aldir Blanc, então é um momento de quem tem projeto na gaveta, nossa, fazer projeto de circulação, de videoclipe, de show, de turnê, de documentário, né? De podcast, sim. Né? Então eu acho que a gente precisa... O podcast eu acho que não entra em várias, eu sei porque... Um grande amigo meu, o Vitor, lá de Brasília, não sei se você conhece o Vitor é da área de cultura também. Da área de cultura, não. E ele tentou enquadrar e podcast não entra ainda nem em audiovisual, não entra meio que não... Mas daqui a pouco vai entrar também, porque é algo novo, né? Mas enfim, né? Eu não sei Tem muitas agora, oportunidades, Tem né? muitas oportunidades, eu acho que esse que é o ponto. A Paulo Gustavo ainda a gente não tem os recortes que ela vai ter, né? Eu acredito que pode ser que entre podcast também. O que está sendo feito agora na Paulo Gustavo? As oitivas, né? Então eles estão ouvindo as setoriais de cultura em esfera municipal, estadual, para ver o que a cadeia precisa, né? Cada região tem uma especificidade. Sim. Então eles estão ouvindo para poder fazer o recorte desses editais. Pelo menos lá em Santa Catarina a gente está nesse caminho, e é o que eu tenho ouvido em várias outras regiões, né? Então eu acho que para além, né, eu sei que é complicado para o músico, além de ter que compor, gravar, formar banda, né, dedicar tempo para a obra, que é de fato o principal. Sem a obra nada existe. Mas está atento agora às oportunidades todas que vão acontecer. O TUM é um festival, mas eu estou falando de 200 só num local, que é a Abrafim. Então, começar a entender que essa montagem de carteira de clientes, ela se dá é que nem bar. Você faz uma gig num bar, faz a gig no outro bar, faz no outro bar, você vai montando ali uma carteira de clientes. Os festivais da mesma forma. Da mesma forma, né? Então vai criando conexão, vai guardando uma graninha para viajar. Muitos são gratuitos, como o nosso, né? Se a pessoa conseguir chegar lá, ela não vai pagar para participar. Imagina, você fica 4 dias em imersão com grandes profissionais do Brasil. De graça, como que faz? Tem que ter patrocínio, senão o festival não acontece. É via lei né? de incentivo municipal e estadual, então é uma contrapartida do festival, né, não cobrar nada para que as pessoas tenham o conhecimento. Então, Aí faz total sentido, né? Aí faz total sentido, né? A gente está com uma subvenção pública de lei, né, que é mecenato, a gente tem que captar. Então ele pode ter lá inúmeras mentorias. Então eu já vejo hoje, né, já mais de 100 bandas e artistas passaram pelo TUM. Eu vejo muitas delas já tendo resultado. Já tem artistas fazendo circulação internacional. Claro, não é um caminho, uma carreira ela demora para ser construída. Não, é de anos, né? Mas a gente já está tendo cases de lá. A gente já está tendo. Eu tô abrindo meu selo, né? E aí, tipo, o Barral... Tá abrindo um selo. Agora a gente tá abrindo meio, sei lá se o nome é selo, se é gravadora, mas pequeno, com poucos artistas. Aí o Barral, a gente já fez Adoração, isso a gente já fez lá no Pop-Up, né? E é legal, porque, cara, um monte de artistas gigante. Ali nem é considerado um festival como esses, né? Mas a gente tava lá, terceira banda tocando. E é isso, é construção de público. Toca pra 200, 300, 500, vai ter 5 mil à noite, mas... É isso, né? É a mesma coisa. Os festivais são a mesma coisa. O line-up vai ficando melhor à noite com mais gente, né? Claro. Mas não dá pra querer começar, né? O Barral é muito generoso, aliás. Aliás, obrigado, Barral. Ele é um ser humano incrível. Ele é um cara incrível e muito generoso. Eu sou da troca, sabe? Sim. A gente vai fazendo amigos e aí é isso. Uma hora eles vão contar com a gente também, né? É verdade, eu acho acho que... é sobre relações, né, Ivana? Você falou de... relações. Esteja nesses lugares, é a mesma coisa da imprensa. O Flávio Saturnino falou uma coisa muito legal aqui. Cara, você quer sair na imprensa? Trabalha a sua relação com essa imprensa. Exatamente. Porque você não vai sair de cara na capa de nada. Mas se você tiver uma relação com esses players ao longo de uma vida, na hora certa vai acontecer. Mas não adianta você só querer... Não é uma construção, né? Exato, eu acho que é para tudo, para os editais também, isso é outra coisa que eu falo pra galera, né? Mas, pô, já mandei meu projeto tantas vezes. Gente, o mercado de editais, muita gente já chegou na frente, né? Então, assim,
a gente tem a oportunidade aí dos festivais, dos editais, de novas casas noturnas que estão surgindo, né? Então, acho que o que é bacana para os músicos, né, Clê, é fazer o planejamento estratégico, sabe? É saber aonde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Ao longo do ano, né? Por exemplo, você está falando dos festivais. Tentar fazer essa network é um dos planos de um ano seu como artista, né? Exato. Como outras várias frentes, né? Exato. Mas essa do relacionamento, eu fiz na Sim do ano passado. Ano passado? Foi esse ano? Não, foi esse ano. Foi esse ano, em janeiro. Eu falei pra todo mundo que me segue, mentorado. Falei, quem quiser ir comigo... Falou, anda comigo. Eu tava com o rabo de umas 20 pessoas na Sim. Mas eu falei, cara, fica colado com todo mundo tava perto de mim, que tem um mínimo de desenvoltura. Falou com o Léo, do Autêntico, falou com o Barralfa, porque tava ali, cara, fica comigo. Não me custa nada levar a galera, entendeu? Sim. Pô, vou ali falar com você, vou com 20. Eu falo, se maletear... eu falo assim, não maleteia, bicho. Sim. Não pode maletear, não vai chegar com um pôster, entendeu? Pô, me entregou um pôster, você me fudeu, vou ter que andar aquele negócio. Eu sei né? como é. Não, porque eu falo pra galera, os meus mentorados, eu falo, eu apresento, mas se eu te der um contato e você maletear a Ivana, ela nunca mais vai ter, porque mala a gente detecta de longe, concorda comigo? Chegar com calma, né? Chega parcimônia, com calma, né? Cara. Oi, tudo bem? Pô, prazer. Não é hoje que você vai... não é... Entendo perfeitamente. Concordo. Concordo. É uma construção, gente. Tipo, você não fica... Você maletear, você fecha a porra da porta. Sim. Alguém vai ali, tipo, aqui tá essa porta. Você, cara... Então bota o pé, né? Faz e às vezes a gente devagarinho. levou quantos anos pra abrir portas, né? Nossa, É uma muito, construção né? de uma vida inteira. Então... Eu apresento alguém pra você, a pessoa vai lá e você me liga, porra, Clê, pelo amor de Deus, hein? Que mala que você me arrumou. Eu falo, pô, eu vou lá e... Vem cá, você falou do show do Nenhum de Nós, que eu vou ficar permeando essa história. Qual foi a próxima aventura da Ivana? Depois dali aconteceu uma coisa incrível, que eu fui fazer faculdade de jornalismo, né? E aí eu consegui um estágio na DC7. A DC7 era o quê? É que é a do Dodge, que foi 35 anos empresário do Roberto. O nome da empresa do Dodge era... É DC7 ainda. Até hoje. Até hoje. Esse é uma lenda, né? É uma lenda. Esse aí eu consegui um estágio lá e aí eles faziam as turnês do Roberto, do Julio Iglesias, da Xuxa. Agora você vai ter que me contar o que você aprendeu com ele. Bom, eu não tinha muito acesso direto a ele, né? Mas eu fazia esse trabalho ali que eu comecei também a, digamos, fazer o trabalho de atendimento com clientes, né? Agendamento de reuniões, assistir as prospecções de patrocínio nesse departamento, digitava... Estagiária, né? Digitava coisa, quase lavava carbono. Sabe a história de lavar carbono? Não. Quando chega o estagiário novo na empresa, pegava um carbono, né? De nota e manda lavar, né? Estagiário... Sofre, né? Exatamente. Então, assim, a gente digitava contrato, filtrava os clientes que a diretoria ia atender, atendia telefone, recebia fax, né? Mas aí eu via tudo aquilo, meio que auxiliar administrativo, assim, né? Mas eu tava dentro da DC7. E ali eu fiquei por 1 ano nesse estágio. E eu já tocava também, tinha bandinha de garagem, tocava em festival. A banda você não abandonou, né? Não abandonei, né? Fazia faculdade. E aí depois dali eu nunca mais quis. Aí fiquei acompanhando, né? Quando tinha show, era lá no Gigantinho os shows, né? Nave da Xuxa, Roberto, né? Então a gente ia, né? São produções muito grandes. Nossa, né? Gigantescas, assim. Eu fiquei 1 ano ali, né? Então ali eu peguei todo o DNA da paixão das grandes produções, né? Quantas pessoas tinham numa equipe dessa? Um Dodge Sereno 150 mais ou menos. Uau! 150 pessoas. Era muito grande. Muito grande mesmo. Porque era tudo era no Gigantinho que acontecia em Porto Alegre, né? Todos os shows da Nela Mercury, Fábio Júnior, tudo era estádio, né? Tinha tanta pulverização como tem hoje, né? Não tinha E era mais fácil internet. comunicar que algo estava acontecendo, né? Rádio e televisão, né? Se você Outdoor botasse, era outra... outdoor, né? Era tudo offline, né? O que eu aprendi na faculdade era tudo offline, né? Jornal, televisão e rádio, né? E outdoor também. Se fizesse isso direito e o artista tivesse público, vendia, né? Vendia. Então eu conseguia estar nos bastidores ali, né? Mesmo que singelamente ainda, né? Como estagiária. Mas ver tudo aquilo, né? Então foi incrível. E aí assim, saiu dali carreira. E foi pra onde? Eu saí dali e fui morar em Floripa. E começa a tua história em Floripa. Aí começa a minha história em Floripa.
Aí eu fui trabalhar numa produtora lá de audiovisual, né? Fazia grandes produções de conteúdo para Globo Santa Catarina e Globo Rio Grande do Sul também. Eu fiz grandes projetos de conteúdo, aí fui um pouco para audiovisual, né? Aí lá eu trabalhei com Marcos Palmeiras, com Tony Ramos, com... quem mais? Marcos, Tony, Cissa Guimarães, Paulo Goulart, Paulo José foi diretor dessas séries. E aí eu fiquei trabalhando nesses projetos de audiovisual, trabalhando com grandes estrelas. Isso para Globo Local. Para Globo Local. Isso tem muito em Porto Alegre também, né, no Rio Grande do Sul. Eram programas diários, né? A gente ficou 5 anos fazendo isso, com eles indo e voltando, eram grandes parceiros dessa produtora que eu trabalhava. E aí depois, saindo de lá, eu abri minha própria produtora daí. Que aí nasce a Tum Coach. Exatamente. E como que foi empreender? Porque é difícil, né? É diferente, outro rolê, né? Assim, a minha família é uma família de empreendedores, né? Eu acho que eu me achei, assim, eu aprendi, né? Bastante coisa, sempre aprendo, sempre estudei muito, fiz vários cursos na vida. E aí eu abri a minha produtora e com esses canais que eu tinha de trabalhar com shows grandes e globais, né? Eu consegui puxar alguns shows e fazer algumas coisas legais, e aí só foi, né? Isso como intermediário, como produtora ou como contratante? Como parceira, contratante, intermediária, agenciando shows também, né? Comecei aos poucos, né? Hoje eu aprendi com ela, gente, cola aqui, pretinho, que é quando dá ré. Dá ré é tipo assim, deu ruim, né? Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Imagina. Tomou prejuízo, dá ré, nunca tinha escutado na vida. Tomou ré, sabe? Tomou ré, deu prejuízo. Deu ré, não foi ninguém, sabe? Eu nunca seria contratante, porque eu fico tenso. Então, para mim, ia ser um sofrimento a questão de se vem. Apesar que hoje o Brasil está comprando com um pouco mais de antecedência, né? Sim. Que não era um perfil do brasileiro ali. Sim. Então, você ficava até o dia sem saber se aquele show ia virar ou não. Você ainda fica assim, meio desesperada? Não, agora é mais fácil, né? As pessoas estão comprando com mais antecedência, né? Com entradas tiqueteiras, né? Porque antes tinha aquela questão que todo mundo comprava ingresso físico, né? Nos teatros. Eu sempre fiz muito show em teatro, ou Casa Noturna, né? Que já tinha um público cativo. Tudo depende do nome, né? Quando você traz um nome consagrado, a gente já sabe. Mas já deu ré no nome consagrado alguma vez? Olha, é muito bom. Porque às vezes chove, às vezes tem um jogo de futebol no dia, alguma coisa acontece. Acontece, né? assim, ó, você marca, vamos supor, um show de samba massa. E aí você sempre tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber o que vai ter perto daquela data, né? Mas às vezes o cara tá indo tocar um show em Curitiba e não ia para Floripa. Aí alguém resolve fazer ele depois que você já marcou aquela data. Então isso pode vir a dividir o público. Né? Sim, e você normalmente pega algum contrato tipo, vou fazer em Floripa, você amarra dele não poder fazer no entorno ou não tem como fazer isso? Não, no entorno, assim, não em outro estado, né? Mas no raio tem que amarrar. Você tem que amarrar? Tem que amarrar. Todo mundo tem que amarrar, porque senão é kamikaze, né? Com o tempo a gente aprende. Eu comecei pequena, né? Comecei fazendo mais shows em teatro, coisas que a gente não corre muito risco. Trabalhando inicialmente com artistas, fazendo parceria com os escritórios para minimizar risco. Então eu não comecei usando muito, né? Então eu fui passo a passo fazendo num risco mais controlado, né? Hoje eu tenho muita experiência, então eu posso fazer eventos maiores. A gente já consegue, né? Porque uma ré bem dada quebra um empresário, né? Quebra total. Então, assim, principalmente festival, né? Porque é um show de teatro, assim, você tem que dar muito azar para não dar certo, né? Mas é bom ter cautela, é bom planejar, né? Eu acho que agora, depois da pandemia, também aconteceu uma coisa muito legal, que é a gente trabalhar com antecedência, sabe? Como é na Europa, tentar jogar... Eu já tô na agenda de 2024 já. Já tô pensando em artistas, já tem artista fechado até dezembro. Isso pra Tum ou pro teu rolê de empresária? Pro meu rolê de empresária, né? Então eu já tenho os shows que eu faço, os projetos culturais que eu tenho, já tá tudo definido pro ano de 2023. Eu já tô entrando em janeiro de 24. Eu acho que os empresários, os managers, né, também estão se programando com mais antecedência, né? Sim. Até porque pós-pandemia teve muita demanda de contratação de show, né? Então hoje a gente tem que pensar bem, porque a gente vem de uma crise de pandemia. Então cada passo tem que ser muito bem dado, bem planejado, para ter uma experiência legal. Eu acho que o grande lance não é você só fazer um monte de show, já fiz muito, né? Mas entregar uma experiência
cada vez melhor. O que a cidade está precisando, quem que não está vindo, o que a galera está querendo ouvir, quem que a galera está querendo ver de novo. Por exemplo, João Bosco eu faço todo ano lota, sabe? Martinalha eu faço todo ano lota, né? Então a gente tem artistas que já tem, que o pessoal já espera ver aquele show. E aí tem outros, agora vou fazer Maria Naidar, dia 17 de junho. Ela tá com um trabalho lindo, né? Tá com um trabalho lindo, né? Ganhou o Grammy lá com Veia Nordestina. E lá em Floripa a gente tem uma novidade agora, que é um espaço de eventos no aeroporto. É mesmo? Exatamente. Mas não é o hard rock que você me contou. Não é o hard rock. Essa casa de 17 mil lugares. 17 mil lugares. Gente. Em São José do Lado de Floripa. Uma casa fantástica. Quando você for lá, eu te convido pra gente visitar. Levar todo mundo lá pra ver. E nem é Floripa, é do ladinho, né? É do ladinho. Chama Floripa, mas é a cidade vizinha, tipo Rio Niterói, a Floripa São José. Uma casa espetacular, uma casa de show fantástica, assim. E essa casa dentro do aeroporto Não, é um boulevard coberto dentro do aeroporto, lindo, a estética todo sustentável, né? Não tem telhado, né? Mas é um espaço aberto. E o aeroporto veio com essa ideia, foi construído em 2019, de fazer um espaço de eventos, primeira praça de eventos de aeroportos do Brasil. E lá a gente tem feito diversos shows, né? Fiz lá já Martinalha, fiz Lineker, fiz Projeto de Natal com Família Lima. Vamos fazer a Maria Naidar lá agora. Então tem show do Tum, fizemos Pato Fu, fizemos Camille Bertot no aeroporto no Tum no ano passado. Quantas pessoas cabem lá? 2.400 pessoas. Pô, é gigante. Gigante, incrível. Você vai Eu não chegar sabia lá, que Floripa tava com tantos equipamentos de qualidade assim, né? Tá bem legal. E o aeroporto é maravilhoso porque ele é aberto, a gente faz muito show gratuito para a população também. E é público-privado? Ele é licitado, né, para o Zurich Airport da Suíça. Legal, pô, legal, né? Floripa Novo. com tanta coisa acontecendo, E né? tem mais uma efervescência agora de cena no centro da cidade, que está sendo revitalizado. Onde estão surgindo muitos grupos de choro, né? Muitas bandas autorais novas. Tem choro, tem forró, tem rock. Tá muito massa. É uma efervescência Floripa bem é mais bacana. complexo assim do que Porto Alegre, por exemplo, para criar uma cena para bandas e Mais complexo. né? Porque é a cidade menor, né? Floripa tem 500 mil habitantes. Então, ela é uma ilha, né? 42 praias. Então, a pessoa mora lá no paraíso, né? Às vezes, Não 30 sai nem quilômetros dali. certo, nem quer sair dali. Porque você tem tudo lá. Aí né? eu ficava, quando eu ia pra Joaquina, eu ficava no Beco do Surfista ali, eu não sabia nem o que estava acontecendo no planeta. É sobre isso. né? Você tá beco de surfista, é paraíso, né? Surf, PF, baseado, sono, mulher, surf, PF, fica ali, anda, tudo buraco, era buraco, agora não é mais, tá tudo com paralelepípedo, né? Tá tudo reformadinho, show de bola. E tem um trânsito, né? Tem. A última vez que eu fui lá, assim, eu falei, no verão Muito não venho mais não. É bom lá é março, né? No verão é bastante trânsito. Mas o que eu posso dizer desse momento de Floripa, de Santa Catarina, né? Que a gente vem, tá tendo toda uma construção de cena agora. Tem vários grupos novos surgindo através da Universidade Federal, da Universidade Estadual, que tem curso de música, roda de choro de mulheres fantástica, blocos de carnaval. O carnaval esse ano no Centro Histórico de Floripa foi espetacular, botou milhares de pessoas, recorde de público. Então vocês vão ainda muito ouvir falar. Tem muitos grupos novos surgindo lá. Eu sei que o litoral tem muita coisa também. No Tem. veraneio tem muita coisa, né? Tem Garopaba, Guarda, Muito aquela show, região muito ali show do Armandinho, pequeno, né? de várias outras bandas, né? Mas é importante que esse movimento que está surgindo, tanto em Floripa como no interior, a gente consiga realmente convergir na formação de vários grupos, né? E na convergência deles para essa ideia de construção de cena mesmo. A gente precisa achar a nossa identidade. Qual é a identidade da música de Santa Catarina? Qual é a identidade da música de Santa Catarina? Estamos em processo. O que tem, assim, movimentos acontecendo? Você falou que tem o samba. Tem o samba. Vindo com força, chorinho e etc. Né? Tem blocos de carnaval, né? De várias linguagens. Tem fanfarra. Tem uma fanfarra nova lá agora chamada Fanfarra da Ponte. Tem o bloco Cores de Aidê, que é uma banda de mulheres. Que surgiu um bloco de mais de 100 mulheres que tocavam na universidade. Né? Se reuniam para tocar, para fazer um ativismo cultural, e elas viraram um grupo e estão já indo para o exterior, estão tocando pelo Brasil. É muito lindo, tocaram no Tum de 2019. Né? Tem vários artistas surgindo na nova cena. É muito legal ver isso acontecendo. Convido quem novo, for né? a Floripa aparecer, né, no Centro Histórico para conhecer toda essa efervescência, que é tipo uma Lapa
pequenininha que está surgindo ali, mas muito potente, né? Com música na rua, o pessoal tocando na rua, tem jazz, tem roda de choro, tem samba, tem blocos de carnaval. A fanfarra da Ponte é fantástica, essa fanfarra moderna, com naipes de metais, de músicos maravilhosos. Está acontecendo muita coisa gratuita, muita coisa que é uma amostragem da diversidade cultural da cidade. Até porque em algum ponto, né, o Brasil inteiro teve gente mudando para ter uma qualidade de vida, né? Exatamente. Muita gente aposentada, muita gente que juntou um dinheiro e falou, não, agora eu quero ser feliz, vou abrir o meu negócio em Floripa. Então, imagino que nesses últimos 10 anos teve aí um boom de diversidade de pessoas diferentes trazendo seus filhos, né? Exatamente isso, né? O fruto dessa efervescência agora são os filhos das gerações anteriores, de como eu, que fui morar lá nos anos 2000, né? Essa nova geração de pessoas de fora e as pessoas da cidade, que veio gente de tudo que é lugar, e agora a gente está tendo toda essa diversidade junto com o pessoal nativo da terra. Mas eu acho o Carlos que Trilha me falou que tem muito músico bom lá, muito né? músico bom. Ele mesmo tá com um estúdio lá, fica lá. Tem umas bandas de evento, tem banda de baile lá que são bizarramente boas. Porque lá tem muito corporativo. É bizarro, eu já vi banda tocando, as bandas são muito boas. São mesmo. Não é verdade? É verdade. É assim, é uma tem cultura o Luiz Beira, ali, que tocou né? com a Gal há muito tempo, não sei se tu conheceu ele. Ele foi violonista da Gal há muitos anos, né? Ele é de lá também. O Edu Ribeiro, baterista da EMESP São Paulo, é de lá. O pai dele é maestro lá de uma grande banda de baile de lá. Porto Alegre tem muito músico também, né? Muito. Porto Alegre é uma galera, né? Vem cá, só para as pessoas entenderem direitinho a TUM, você tem quantos... todos esses artistas jovens que você fala, eles tocam? Ou é só o pitching, ou é só a mesa de rede? Não, eles tocam. Eles tocam. Eles tocam. É uma mistura. O TUM, o que acontece no TUM? A gente sempre leva artistas consagrados, então é um recorte do evento, né? E a gente faz esses showcases. Dentro dos showcases, que normalmente é 18 toda edição. É mais ou menos... porque assim é menorzinha, o Command é um negócio enorme. O TUM é intermediário. Então vocês são intermediários. Exatamente. A gente colocou, ano passado, 6 mil pessoas com os shows, né? E em 2019, 10 mil pessoas. Foi a nossa maior edição. Uau, 10 mil. 10 mil. 5 mil pessoas num dia só com música autoral. Na Beira-Mar Norte. Que legal. Fizemos uma construção de palco gêmeo. Passamos som no dia anterior. Então acabava um aqui, já começava ali. Acabava aqui, já vinha aqui. E o público super interessado no novo. Super interessado. E foi recorde de público. Nunca na cidade tinha tido 5 mil pessoas para ver. Porque esse ano só assim bandas eu achei a galera autorais. dispersa no autoral, sabia? Sim. Você não sentiu esse? Eu não sei se era o lugar. Eu acho. É porque eu acho também que era um ano assim que a gente tava meio no susto, né? Eu acho que tá todo mundo retomando, todo mundo com muita saudade, todo mundo muito ansioso. Tava todo mundo meio deslumbrado. Não parece que uma energia tava assim... Tipo, voltou a ter a feira, né? Tava todo mundo meio eufórico, até eu mesmo, assim. Nossa, eu tô vendo todo... Sabe? E como lá em cima era um lugar mais agradável... Eu acho que a galera ia pra cima pra beber um lance, pra conversar. E aí tava o show acontecendo ali também, né? Eu achei disperso, assim. Fiquei, cara, eu não ia querer estar tocando como artista autoral, com a galera meio de metade de costas, assim. Eu falei, putz... É que teve uma mudança de local, né? Talvez agora volte. Foram tempos difíceis de conseguir pauta, de tudo, em virtude do governo passado, né? Mas lá a gente tem esse recorte, então, dos shows grandes, né? E onde acontece o TUM é um lugar que tem um teatro de 900 lugares. Olha que legal. Ele tem um cineminha de 100 lugares, ele tem um museu da imagem do som. Então tudo acontece ali. Então você tá ali fazendo a conferência, daqui a um pouco o João Bosco tá passando som. Você tá ali fazendo a conferência, daqui a um pouco o Martinelli tá passando som. Entende? Daqui a um pouco o seu tá tocando e tá andando lá e tá vendo o show. Daqui a um pouco tem uma masterclass do Kiko Freitas, sabe? Então tudo meio que acontece junto. Como é uma cidade menor, o evento menor, às vezes ele é mais fácil para a pessoa sentar. Quando tem muita gente no evento, você fica meio perdido mesmo. Porque você não sabe para onde você vai. Você vai em cima, vai embaixo, né? Esse aqui é o bloquinho que você me deu, bloquinho, né? Mas tem um guia, tem né? Tem um programa. Tem um programa digital e impresso também. Então ele fica... Um evento menor é mais fácil de fazer as conexões. Então a gente tem esse edital agora de chamamento de bandas. A gente tem uma novidade que a gente vai lançar junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e o professor Salomão Ribas, de design da universidade, um projeto de pré-incubação de startups. Isso é muito legal. Vai ser o Co-Creation Lab TUM.
Então a gente vai abrir vagas para 20 startups ganharem Locais. do estado de Santa Catarina. Elas vão ganhar uma mentoria de 560 horas gratuitamente. Que legal, Ivana. Tá? Toda uma metodologia TXM. Então a gente vai fazer esse projeto piloto agora em Florianópolis, ele é híbrido, né? Então se alguém quiser vir do interior vai poder participar, vai ter toda uma metodologia de seletiva. Então, e essas startups vão fazer um pré-pitching no TUM. Mas aí são as startups que pode ser... E vão investidores lá também? Vão, porque aí o professor e a metodologia toda, é um projeto nosso em parceria com esse professor e com o Sebrae também. Então vai ter investidores e tudo mais, né? Lá no final, né? Quando o pitching estiver pronto. Deixa eu pegar uma aguinha. Nada. Aliás, essa garrafa é sua, Ivana. Eu não... A caneta também é sua, sabe? Tem água e a garrafa é sua. É pra você levar pra casa. Opa, linda. Milagre que eu não tinha tossido ainda. Não, hoje eu falei... Cara, eu quase cancelei. Porque eu cancelei a Tulipa semana passada. Cancelei mais gente que eu esqueci. E, pô, eu queria tanto. A Tulipa tava no Rio. Puxa. Eu sou fãzaço dela. Mas quando a gente tá gripadão, não adianta, né? Não dá, né? Não dá. Aí hoje eu tava assim, meia boca. Aí eu falei, não, minha boca dá. Que bom que eu vim de Brasília, passei eu sabia aqui, que você né? foi pra Brasília. Como que foi o prêmio lá? Foi legal? O prêmio foi incrível, né? Foram mais de 100 categorias, 2.000 inscritos. Prêmio de muita diversidade, muita riqueza. É isso que eu tô te falando, a gente não fica nem sabendo que tem o prêmio, né? Então, Se você não tá ligado, por isso que eu te falei, como que as pessoas ficam ligadas nesses prêmios para poderem se inscrever, né? Tentar ter alguma chance. A gente precisa agora, através, né, da Abrafim e desse nosso canal, organizar isso, sabe? Para que o máximo de pessoas possa... Porque o Brasil é muito grande, né? Às vezes começa a fazer um tráfego pago. Sim. Em todo o Brasil, vai ter que ter muita grana para fazer um inbound inteiro, né? Então, assim, a gente tem que organizar isso agora, nos próximos anos, né? E as feiras, assim, acho que não tem nenhuma no Brasil como um South By, que as pessoas são fãs do South By, né? Então você é fã o South By é uma espécie de quase o artista. Então Sim. eu sou fã daquela marca, então eu sigo ela ao longo do ano. Sim. E aí você vê que as feiras não tem muitos fãs da feira. Então quando você anuncia ali não tem tanta gente. No dia a dia da página que eu falo, né? Sim. Acho que como tem um trabalho legal entre um evento e outro, eles têm uma página de engajamento muito legal, uma linha editorial constante, assim, muito Sim. bacana. Acho que eu lembro é a mais legal. Sim. E tipo, o que vocês precisarem de mim para comunicar isso aqui não me custa nada, sabe? Porque realmente a gente tá agora hoje. Eu postei um vídeo que a gente ia celebrar 245 mil assinantes em São Paulo dia 25, já é 246, aí quando chegar lá já é 250, então assim, óbvio que 250 mil pessoas não é todo mundo da música, é muita gente que ama música, curiosos da música, mas cara, artistas e produtores, empresários, acho que todo mundo assiste o canal. Então, muito, do sertanejo ao trap, sabe? Sim. Então, no que eu puder ajudar a comunicar essas datas, comunicar os eventos e falar para todo mundo. Eu tenho uma mala direta com bastante gente que só tem ali concentrado. A Lu me pediu, eu falei, claro, não precisa me dar nada em troca. É um prazer para mim convencer os músicos e pessoas da cadeia criativa da música a irem nesses eventos, porque eles vão ganhar com isso, né? Sim. Apresentar isso, né? Eu acho que é um momento, eu vejo o país como um momento de reconstrução, né? Até o nosso slogan do TUM desse ano é tempo de reconectar. Né? E é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou aqui hoje, eu estava no prêmio ontem, você fala com um, fala com o outro. Claro, o Brasil é muito grande, mas a gente tendo uma teia, né? Falamos de tantos nomes aqui, onde a gente possa se apoiar. Conversei muito isso também lá com o Barral, né? Que a gente precisa... É aquilo que a gente falou, né? É uma teia fecha mesmo. Com 5, fecha com 10. Isso. A gente tem muitos parceiros, fecha com 20. Mas também não é só a quantidade. Eu acho que é uma questão de qualidade de integração. Né? Assim, não é aquela coisa, vou mandar para todo mundo. Não, peraí. Eu vou falar com você e a gente vai fazer esse esquema assim, assim, assim. Falar com o BC, a gente vai, sabe? Criar uma cadência de conexões, né? Para que a gente consiga até chegar lá quando é o evento, né? O meu evento, o seu evento, o evento da outra pessoa. E entender que isso tem que ser contínuo e para sempre. Aquilo que dá certo. Porque o trabalho de formação da nossa cadeia produtiva, nossa própria formação, ele é contínuo.
né? Evolução contínua, o processo de evolução contínua. A gente nunca pode parar, a gente está sempre aprendendo uns com os outros, né? Sim. Então eu acho que... E retroalimentando. E retroalimentando. Então, assim, poder contar com o teu apoio de tantos amigos, com a UBC, né? Que é parceira nossa também desde o início do TUM, né? Então, a gente tem muito trabalho a fazer pela nossa cadeia produtiva da música. Eu acredito que eu quero ver, né? As pessoas evoluindo, florescendo, se realizando, independente só das questões econômicas que são muito importantes, né? Mas a gente poder aproveitar também a tecnologia, tudo que a gente tem hoje, para fortalecer a questão profissional dos negócios da música. Sim. Porque é muito triste a gente ver muita gente tocando tão bem, né? E muitas vezes desistindo de fazer o trabalho, porque não acha uma casa para tocar, não sabe fazer um projeto, né? Não sabe fazer um contato com um teatro para poder fazer um show, uma turnê. Então, eu acho que esses exemplos, né? Você é músico, eu também sou musicista, não estou com trabalho, mas a gente tem isso no nosso DNA, a gente quer fortalecer, né? Eu pelo menos trabalho muito pensando no futuro das novas gerações. Fico muito feliz quando eu vou lá no Prêmio Profissionais da Música e vejo a Versa, que tocou aqui, ganhando o prêmio de melhor cantora hip hop. Que legal. Né? Aquele evento que a gente cedeu o estúdio, que o Dan me ligou, falou, cara, sem prévio, claro, eu sou parceiro dessas coisas, sabe? Mas eu não me lembro o que era. Era a Feira Trends aqui da Lu Pegorer, né? Ah, aquilo já era ligado a Trends? Já era ligado a Trends, ela fez uma parceria com o pessoal do Palcos do Rio. Ah, Palcos do Rio, exatamente. Isso, vai ser olha só, uma parceria dela com o Palcos do Rio, uma parceria dela com o TUM, aí eu escolhi 3 artistas e trouxe para cá. E isso é uma coisa importante também, porque os artistas, para poderem evoluir, eles têm que fazer uma coisa básica, que é portfólio. Sim, perfeito. Então, aquele projeto que a gente veio aqui num super estúdio, né? E gravou aquele material, aquilo é um registro histórico para a carreira. Pretinho tava aqui, né? Tava aqui. Né, Pretinho? Tava sim. Te conheci depois que eu liguei as peças, assim, quando a gente se encontrou em São Paulo. E o Jesus, então, era esse evento. Palco do Rio, eu nem sabia. Então, aí foi uma parceria do TUM Festival com a Luciana da Trends, né? Que fez parceria com o Rio, que fez parceria com você. Olha a cadeia. Né, que todo mundo topou e a gente fez essa ponte, que é uma coisa que eu venho fazendo muito, de trazer os artistas em parceria com os festivais. Então existe um termo de cooperação, aquilo que a gente estava falando, de intercambiar. Lu, você recebe aí 3, sabe? Não, Ivana, vamos receber. Eu até falei pro Damásio, falei, cara, se você quiser fazer nos próximos Se Rasgam, porque ele tem aquela festa que ele faz aqui também, Sim. né? Usar o canal, porque a gente aqui a gente tá no podcast, mas tem outros playlists, a gente pensar em fazer coisas dentro do canal, né? Sim. Tipo aquecimento de alguma coisa, ou... Poxa. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, tem uma seria audiência, ela fantástico. só aumenta e a tendência é que aumente mais, então, obviamente não é tudo que vai funcionar, porque a Sim. audiência tem um perfil. Sim. Mas, por exemplo, o Jesus é um puta de um artista que é uma parte grande de quem curte o canal vai gostar do Jesus. Claro. Entendeu? Porque é um artista de MPB de bicho, cara, a voz... Incrível, Aliás, né? no Spotify é Jesus Luma. Jesus Luma, verdade. Gente, procurem, porque o trabalho dele é bacana, incrível. sem dúvida. Vamos pensar em como que a gente pode fazer essas coisas juntos, assim, conta comigo mesmo. Eu acho que a gente, se isso acontecer, vai ser fantástico, porque tem muita coisa bacana, inclusive das pessoas que já apoiam o evento, né? Como o BC, por exemplo, né? Então, quanto mais coisa a gente fizer, né, para difundir o trabalho, para fortalecer essas conexões, esse entendimento, porque às vezes o artista ele não consegue entender porque nem sabe que existe. Não saber que existe, eu acho que é 90% das pessoas. Exatamente. Arrisco que seja mais até. Porque na minha mentoria, você imagina, as pessoas pagam uma mentoria, investem num conhecimento. E às vezes você conversa com as pessoas, elas não sabem o básico, sabe? Sim. Aí você fala assim, cara, mas pô, tu é tão talentoso, você tá há 10 anos e não sabe que se você não fizer isso, você não recolhe tal dinheiro. Eu acho que a gente é muito emotivo, também eu entendo, vem todo mundo meio de humanas e não era desse jeito, se transformou numa outra coisa. Lá atrás eram outras pessoas que faziam por você tudo isso, ou te enganavam e não faziam nada. Exatamente. O artista sempre foi um pouco distraído, né? E aí pessoas que não eram muito honestas pegavam esses dinheiros, eles pingam, né? Sim. E hoje a gente tem que recolher todos eles, porque ele é mais diluído no digital, então se você não... E aquilo ali, cara,
você pode viver daquilo, né? Então acho que é um trabalho que essa cadeia toda está fazendo de conscientização, de informação, de educação, né? Eu acho que isso a médio e longo prazo vai ficar muito bacana. Graças a Deus a gente está num momento mais positivo agora no país, né, com a perspectiva aí de muitos editais, porque o que a cultura precisa, o que a música precisa é de fomento, né, Clé? Como tem vários segmentos da economia e que nunca chegou nada de subsídio para gente, ou muito pouco, tudo é muito difícil. Então, sem investimento, qualquer negócio, se a gente considerar que o artista ele é uma empresa, ele é um CNPJ, né, sem recursos, então essa leva agora de editais, ela vai fortalecer muito a formação dos artistas e de toda a cadeia que apoia, né? Então vem a moda, vem o audiovisual, vem os videoclipes, vem a produção de conteúdo, de som, de áudio, de figurino, de técnico, de iluminação, de logística, de transporte. É todo um ecossistema, São né? milhares e milhares de empregos, né? De empregos. Então a gente precisa voltar para a nossa potência, né? O nosso PIB, ele tá, a última pesquisa é quase 4% do PIB brasileiro, ele está em todo o segmento da economia criativa, né? Então, assim, o setor, o segmento é muito forte. Só que a gente ainda não conseguiu mensurar bem isso para bater na mesa. A gente precisa de fomento, a gente precisa de editais. Agora a gente conseguiu através da pandemia. Eu acho que a entrada da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo, ela vai dar uma mudada de chave muito grande na parte criativa de todos os projetos, né? Então, aí a questão da profissionalização da cadeia é ainda mais fundamental. E os festivais ano passado passaram perrengue, né, Ivana? Muito perrengue, a cadeia toda, né? Eu começando com o Damásio, todo mundo falando, cara, foi no limite. Foi. O povo quase dando ré, como você falou. Né? Exatamente. E muita gente levou no amor, na paixão mesmo. Eu vi assim, não tinha, eu acho que não tinha nenhum patrocínio, me lembro de ter visto um grande patrocínio, né? Sim, tu vê que é a maior feira da América Latina, né? Isso é muito triste. Né? Isso é muito triste a gente chegar, por quê? Porque os projetos de Lei Rouanet, eles não aprovavam, né? Eles ficaram engavetados, né? O nosso foi aprovar enfim, em dezembro, né? Depois de ter mais todo o período de captação. Isso não é porque é o nosso, é porque isso deixa de gerar muito emprego, né? Se você pegar todos os tipos... do pipoqueiro, pelo amor de Deus, gente. Tudo, né? Então eu acho que isso vem para mudar, eu acho que a gente está num momento positivo, né? Nossa cidade, nosso estado também está num momento de efervescência. Entrou agora lá a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que não tinha, foi implantada no final do ano passado. Então isso também já está oxigenando, né? Já está aprovando. Local ali, local, né? Estadual. Então acho que a cultura tem tudo aí, a música, né? Para fazer um grande momento aí nos próximos anos. Pô, muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Canequinha, minha bolsinha. E, pô, as observações, reflexões que eu faço, sou eu aqui só tentando entender como que a gente pode também melhorar, né? Para ser mais inclusivo em todos os sentidos, né? Porque, cara, é tanto artista. É muito artista. É muito artista. E aí você fala, putz, vamos botar mais gente para rodar, mais gente para misturar, mais gente para... Porque os festivais hoje são capazes de criar um artista e colocá-lo no lugar do mainstream, né? Sem dúvida. Ou pelo menos o midstream, que dúvida. Hoje se vive muito bem com uma carreira no midstream, né? Claro. Então, quanto mais gente a gente botar para dentro, para circular, eu acho... E aí então eu acho que passa pela informação. Das pessoas saberem que isso existe também, as feiras estarem abertas a comunicar isso para mais gente entrar nesse funil aí e ter chance de ser visto, ser escutado, né? Sem dúvida, se a gente for pegar aí, né? Porque também tem né? Os diretores de festivais, muitos não fazem só o festival como eu. Não. Né? Eu faço eventos o ano inteiro. O festival é um catalisador, ele é um evento de convergência. E aqueles artistas que vão tocar ali, eles são uma amostragem, né, do que tem na cena naquele momento. Mas a pessoa estando lá, ela consegue se conectar com muita gente. Eu espero muito que você esteja conosco lá esse ano. Não, eu vou com certeza, né? Viu? Que a gente possa fazer essa parceria aí de promoção juntos, né? Para poder levar essa oportunidade de conhecimento com tantos profissionais maravilhosos para o máximo de pessoas que a gente puder. Conte comigo, viu? Obrigada, Clea. Beijo enorme. Gratidão. Agradecer aqui ao BC, mais um encontro incrível, muita informação. Eu acho que essa troca ela é sempre importante, porque quem está assistindo com a gente também faz as mesmas reflexões e anota coisa no papel. E quem quiser te procurar, pode te procurar ou não? Claro, por favor. Eu queria chamar para a data do TUM, já fazer o convite para todo mundo.
que é de 9 a 12 de novembro, lá em Floripa, festival e conferência de música, inovação e empreendedorismo, com editais de chamamento agora em julho, de artistas, de bandas. Fiquem ligados, hein? De startups, com o CLE presente, com o BC presente. O BC parceiro. Parceiraça. E vamos lá ficar junto, discutir a cadeia, ouvir música boa, adquirir bastante conhecimento. É isso. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!